Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez em nome da família Gresling para continuarmos o estudo do livro Médico Jesus. E o capítulo de hoje é o capítulo 5, Você é seu remédio. Você sabe o que significa remédio? Então vamos lá. Procurei na internet, encontrei a definição e coloquei a definição do site Dício, Dicionário Online de Português. Remédio: substância ou recurso de que se usa para combater uma moléstia. Remédio: o que serve para aplacar os sofrimentos morais, para atenuar os males da vida. Gostei desse significado, que serve para aplacar os sofrimentos morais, para atenuar os males da vida. Interessante, não? Você é seu remédio, aplacar os males da vida. Então vamos lá. Como é que a gente pode falar desse capítulo aqui agora? Primeiro eu vou ler um pedacinho que está escrito aqui na introdução do capítulo, que fala assim: viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Isso foi escrito pelo Dr. Deepak Chopra, perdão pela pronúncia, eu não sei como pronunciar esse nome, e no livro Caminho da Cura, da editora Rocco. Como já falamos nos capítulos anteriores, algumas das nossas doenças são provocadas por nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, que seja. E como aqui diz, você é o seu remédio, e aqui fala que é uma substância ou recurso para atenuar os males da vida. O que a gente pode chegar a concluir com isso? De que uma grande parte do que pode nos curar está aqui, ó, dentro da gente, dentro do que somos, dentro do que fazemos, dentro do que pensamos. E o que você acha de mudar o botão dessa sintonia? No capítulo 2, que fala sobre mudança de rumo, a gente fala sobre coisas, atitudes que a gente pode começar a fazer para mudar coisas que estão nos incomodando. E aqui eu não diria que isso é diferente. Você é o seu remédio. Eu tô doente, tenho me sentido para baixo, tenho me sentido doente, com o espírito doente. O que eu preciso fazer para tentar modificar isso? Se procurar um médico, vamos procurar um médico para saber o que é que está me afetando. Especialidade, não sei, um psicólogo, um psiquiatra, um clínico geral, que seja. Mas vamos pensar também o que pode estar ocasionando esse meu mal-estar. Quanto tempo eu estou sentindo isso? O que pode ter acontecido para isso? Lembrei agora daquela frase que muitas pessoas falam: a fé move montanhas. Move mesmo? O que você acha? Eu acredito no poder da ação e reação. Sim, eu acredito que a fé move montanhas. Não no sentido literal da frase, mas no sentido de que quando eu tenho fé para que alguma coisa aconteça, e que se for realmente para acontecer, se for realmente para modificar, e que está escrito lá em cima, no acordo que fizemos lá em cima, antes de voltar para cá, e se eu tiver aquela vontade, força de vontade, o pensamento, as atitudes, sim, a fé move montanhas. A gente escuta muitos comentários de pessoas que se converteram a partir de... Converteram no sentido de que não acreditavam, não tinham uma religião, não seguiam uma crença, mas que por conta de uma doença e uma vontade de que essa doença fosse extirpada, fosse embora, se converteram. Independentemente de religião, elas começaram a acreditar que sim, a fé move montanhas. A força do pensamento é uma coisa muito poderosa. A gente já viu vários estudos. Essa semana, eu acho, eu não lembro em que grupo, mas em algum grupo eu recebi um vídeo falando, um garotinho mostrando a força do pensamento. Basicamente era uma experiência que ele fez, com a força das palavras. Eram 2 potinhos com grãos de arroz dentro. Um estava escrito bem, o outro estava escrito mal. E durante não sei quanto tempo, o que essa criança fazia? Porque estava escrito bem, falava palavras bonitas, coisas bonitas, músicas gostosas de ouvir, falava sobre amor, falava sobre essas coisas. E o que falava para o outro potinho que estava escrito mal? Só coisa ruim, só desejava mal, só falava
sabe? Palavras péssimas para aquele outro potinho. Botava aquelas músicas que a gente sente que são opressoras e assim foi a experiência. Acredito que foram umas 2 semanas aproximadamente ou algo em torno disso. E quando ele mostrou, a própria criança no final do vídeo fala: esse potinho aqui recebeu amor, esse potinho aqui recebeu ódio. E ele fala: que conclusão que chegamos a isso? Que a gente precisa irradiar o amor, que a gente precisa doar o amor, que a gente precisa pensar o amor, que com o amor as coisas fluem no sentido de que as coisas são calmas, são tranquilas, são aconchegantes, diria. Eu não sei se eu posso usar essa palavra nesse contexto, mas o que eu tô querendo exemplificar aqui é que sim, força do pensamento, as palavras. Se você ainda não se sente forte o suficiente para que você tenha aquela força dentro de você, começa com um exercício simples. Começa a falar. Mesmo que você ainda não sinta, começa a falar, começa a conversar com o seu organismo, começa a conversar com o seu ser. Começa de fora para dentro, para que lá dentro comece a acontecer a modificação. Chegou a hora de você experimentar que o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Sim, isso é verdade. A gente muitas vezes passa o tempo como vítimas, se fazendo de vítimas, se fazendo de coitados. E muitas das vezes aquilo tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Outra coisa que eu queria falar pra vocês o amor não é uma coisa material. O amor é uma coisa do espírito, da alma, da atitude. Amar é muito bom, receber amor, nossa. Eu diria pra você que receber o amor é uma coisa assim maravilhosa. Pra quem nunca teve essa experiência, o que eu acho difícil, você sentir que a pessoa tá te doando, que seja segundos do momento da vida dela. É uma coisa muito reconfortante. E às vezes você não tem a força suficiente para começar o seu processo e Deus é tão maravilhoso que coloca pessoas no seu caminho que te mostram e pouco a pouco você vai modificando você. Como eu diria, você começa a observar a pessoa falar para você coisas boas, coisas maravilhosas que você precisa mudar em você para você melhorar. E com o passar do tempo, você começa, realmente é verdade, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que começar a me modificar para começar o meu processo de cura. E quando eu falo processo de cura, pessoal, eu não tô falando de doenças físicas no geral, eu tô falando de tudo. Eu tô falando daquela angústia que às vezes você sente e você não sabe por quê, daquela procura que você não sabe de quê, mas que te deixa angustiado, aquele ponto que você quer chegar e você não sabe como, e você tá sempre naquela angústia. Então, assim, como eu já falei das outras vezes, vamos parar, pensar, analisar. O que a gente pode fazer pra gente melhorar internamente? É difícil. Mas usa a força do pensamento. Se você não consegue sentir, fale pra você. Converse com você na frente do espelho. Que você é uma pessoa linda, que você é uma pessoa maravilhosa, que você tá aqui por um propósito, que você não veio. Você não veio pra sofrer no sentido da palavra. Sim, a gente tem muitas expiações aqui, a gente tem muitas coisas que precisamos resgatar aqui. Mas isso não quer dizer que você tenha que passar por aqui sofrendo. Você pode passar por aqui tranquilo, você pode passar por aqui aproveitando as coisas, tirando o melhor das coisas. Desculpa, é que eu escrevi uma coisa pra falar e agora eu me perdi, mas eu vou falar aqui que eu tava procurando. Tava procurando algumas coisas para me ajudar a conversar com vocês sobre esse capítulo e eu encontrei uma frase de Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina
e pelo site que eu encontrei. Desculpa, pessoal, se eu estiver falando alguma besteira, se eu estiver errada na minha colocação temporal, mas foi o que eu encontrei na internet e eu não procurei em outros sites para conferir. Mas o que eu vi é que Hipócrates, em 460 a.C., na Grécia, ele fala que a cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Vamos pensar. Circunstâncias, sim, circunstâncias, eu tenho que agir, eu tenho que fazer acontecer. Não é eu tenho que me movimentar, pegar daqui, pegar dali. Não precisa ser assim. Vamos pensar. E eu quero deixar aqui pra vocês, eu vou ler um pedacinho aqui do finalzinho do capítulo e vou deixar uma frase pra vocês refletirem sobre isso. A enfermidade é um quarto escuro. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para você. Vou falar mais uma vez. Mude o botão dessa sintonia, ok? E para você refletir. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Fica a dica, pessoal. E nunca perca a fé. É difícil, demora, mas as coisas caminham e em um momento você entende por que algumas coisas estão acontecendo. Pode demorar encarnações, mas um momento eu acredito que em algum momento a gente vai saber o porquê que a gente está passando por aquilo e por que a gente tem que passar por aquilo. E fica aí mais um capítulo para você refletir, tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau!